E aí pessoal, tudo certo? Mais um vídeo de contratação no ar. Eu de verdade não esperava que fosse ter mais nenhum, né? Depois da última janela. Mas tá aí, o primeiro, será que vão ter mais? Né? Dos jogadores livres a chegar no Santos. Bilal Brahimi, jogador argelino, que na verdade nasceu na França, né? Mas ele tem descendência argelina e defende, ou pelo menos já foi convocado para defender a seleção do seu país, né? E é contratado pelo Santos. Vamos falar sobre isso. Hoje falar bem sério, tá? Teve o vídeo das piadinhas, esses dias na live a gente brincou bastante, mas agora, já que o jogador chegou e tudo mais, já fez os exames, tá tudo certo, é hora de falar sério, né? Aliás, no Instagram dele, né, tem um vídeo, alguma propaganda, sei lá o que é, que ele fala, né, o nome dele se pronuncia o segundo, tá? O primeiro eu não sei. Ele fala Brahimi, né? Tipo, como entonação na última sílaba, igual os nomes franceses normalmente tipo Tchouaméni, Pogba, enfim, Brahimi, ele mesmo falando, tá? Então, vamos falar sobre o Brahimi. Se ele tiver errado também, ele falou, está lá no Reels no Instagram dele. Enfim, vamos falar sobre essa contratação. Antes eu peço para deixar o like aqui no vídeo, se inscrever no canal. Chegamos a 12 mil inscritos, muito obrigado a vocês que acompanham aqui o canal. Se quiser se tornar membro também, fique à vontade. E vamos lá, falar sobre o novo ponta. Acho que podemos falar que é ponta, né? Acho que ele é mais um ponta direita mesmo. Canhoto, tem 25 anos, ele é de 14 de março de 2000, ou seja, já completou 25 anos esse ano. Tem 1,83 segundo o Ogol e o SofaScore. E o iScout também. Então, esse aí não é igual o Adonis, que a altura estava diferente em cada lugar e ele teve que responder na coletiva, né? Mas enfim, então, um ponta direita, como eu disse, é canhoto e tem, ao longo da sua carreira, jogado pelo lado direito mais predominantemente, mas também já jogou como um ponta esquerda. Até vou colocar ao longo do vídeo campinhos de atuação para vocês verem um mapa de calor, né, por onde ele jogou. Talvez eu coloque até agora nesse momento enquanto eu falo, e com a temporada em que ele atuou por esses lados, tá? Bom, desde que surgiu o nome dele, fomos pesquisar, né, claro, e algumas coisas me chamaram a atenção. Mas antes de eu falar dessas coisas, vamos falar só a trajetória dele, né? É um jogador que surgiu mais na base, claro. Surgiu primeiro em times lá da França, né? Como o Saint-Ouen Almone. Me perdoe se eu estiver falando errado, provavelmente eu estou. Passou também pela base do Leixões, né, de Portugal. Mas realmente chega a um nível mais competitivo, digamos assim, na base do Middlesbrough, da Inglaterra, onde ele passa pelo sub-17, 18, 20, sub-23 até, chega a atuar em uma partida no profissional do Middlesbrough na temporada 18-19 na EFL Trophy, que eu não sei qual desses campeonatos da Inglaterra mas é um dessas ligas aí, Copa, algumas coisas assim, tá? Ele também atuou bastante na Premier League 2, que é aquela Premier League sub-21 e tal, mas não é considerado um campeonato profissional, né? Depois do Middlesbrough, ele vai para o Stade de Reims, né, o time da França. As pronúncias em francês desse vídeo vão ser complicadas, tá? Eu peço desculpa já. Passa por lá, no time B. Depois ele vai para o Le Mans, por empréstimo, que na época estava na terceira divisão. E aí ele faz aí já é, claro, profissional, né? Mas em um nível bem abaixo, faz uma terceira divisão ali, uma campanha com 12 gols em 34 jogos, além de uma assistência. E aí ele vai para o Angers, né, da França, que é o time que o Paulo Henrique Ganso passou, né, por um período, acho que é isso. Passa lá por 2 temporadas até finalmente chegar ao Nice, onde talvez, acho que a gente pode dizer que teve o grande destaque dele. O Nice paga 7 milhões de euros nele. E aí ele fica algumas boas temporadas, né, desde a temporada 21-22 até a atual. Teve empréstimo nesse período, que foi para o Brest em 23-24, onde ele atua bastante também, atua por 20 jogos. E na temporada passada, 24-25, para o Saint-Trudem da Bélgica, né? Passou por lá também. Mas nesses anos todos de Nice, talvez o melhor ano dele tenha sido a temporada de 2022-2023, onde ele atua por 37 vezes, mas a maioria como reserva, tá? A maioria mesmo sendo jogador como opção, mas era praticamente um 12º jogador. Ele tinha uma média, por exemplo, de 32 minutos atuados ali por partida. Mas, por exemplo, na Ligue 1, né, de 26 jogos, ele foi titular só em 5. E na Conference League,
Na Copa da França jogou por uma vez, o Nice acabou eliminado. Na Conference League também foram ali 9 jogos e só 3 vezes como titular, tá? Mas atuou por algumas, a maioria das vezes, como reserva, mas era uma reserva bem importante. E como eu disse, depois no empréstimo na temporada 23-24 para o Brest, onde ele joga bastante também. E ano passado no Centro-Dense, né? Acho que é Centro-Dense fala, posso estar falando errado, não, acho que é Centro-Dense mesmo. É que o nome completo é Centro-Dense, sei lá, é um nome bem complicado depois em belga que eu não vou conseguir ler aqui não. Mas ele atua bastante, né? Ele é um titular da equipe mais vezes. Foram 28 jogos, sendo 21 titular e 7 como reserva, 2 gols e 4 assistências. Ele ainda atua também na temporada passada em 2 partidas pelo Nice, uma como titular e uma como reserva também. E nessa temporada, vale lembrar, ele não estava atuando, né? Mas jogou uma vez pelo Campeonato Francês e jogou em 2 amistosos de pré-temporada contra o St. Pauli da Alemanha e o Feyenoord da Holanda. Ele atuou nesses 2 jogos. E ficou à disposição. Ele foi para o banco, por exemplo, contra o Benfica na Champions League, fases pré-Champions League ali, né, que o Benfica acabou eliminando o Nice, vencendo por 2 vezes, por 2-0. Enfim, e ficou no banco também contra o Auxerre no Campeonato Francês. O jogo que ele atua é contra o Toulouse, mas ele jogou só um minutinho, acho que foi. Eu vou até olhar aqui. É isso mesmo, ele entra bem nos acréscimos, jogou 3 minutinhos assim, contando os acréscimos já. Então, pode ser que ele não atue por muito tempo, já faz tempo, mas ele estava atuando, estava treinando. Então eu acredito que assim que chegar a documentação do bid e tal, não acredito que para o fim de semana já esteja à disposição, mas deve ficar pronto rápido, né? Em teoria, pelo menos, é isso. Agora, vamos falar sobre as características dele. Não, aliás, vou falar outra coisa. Eu disse que ele é argelino, né? Ele nasceu na França, mas é argelino. Eu não sei se ele chegou a naturalizar ou só escolheu, né, a nacionalidade, que ele poderia, porque, como eu disse, tem descendência. Ele já atuou pela seleção argelina por 4 vezes. Só que, e aí o que eu falei que me chama a atenção, e não no lado positivo, porque ele não é convocado faz tempo. A Argélia está bem nas eliminatórias lá da África, né? Tá quase se classificando para a Copa. E ele não é opção. Assim, tem um time bom, tá, Argélia, mas não é como se pudesse dispensar qualquer talento. Então me chama a atenção realmente ele não ser convocado. Eu tô voltando aqui nos jogos até para olhar certinho, mas eu acho que ele já não joga há 3 anos pela seleção. Quer ver? Então, isso me chama a atenção do lado negativo, né? A última vez que ele foi convocado, aparentemente, foi em 2022, quando a Argélia enfrentou o Mali, empatou por 1-1 em um amistoso, e ele não chegou a sair do banco. Antes disso também chegou a ser convocado para amistosos contra Guiné e Nigéria, né? 2 vitórias da Argélia, inclusive. Essas ele atua. Então, e também contra o Irã, uma vitória também da Argélia contra o Irã. Alguns desses jogos ele ficou no banco, outros ele atuou, por exemplo, vitória sobre a Tanzânia nas eliminatórias para a última Copa, sobre o Uganda, chegou a atuar, não tem gols ou assistências pela seleção, mas enfim, então também não é convocado com frequência e atuou só por 4 vezes efetivamente, nem chegou a entrar em campo em todos os jogos que esteve lá à disposição. Então isso me chama a atenção, tá? E não no lado positivo. Mas, enfim, como eu disse, ele é um jogador que joga mais como ponta, né? Um ponta criador, digamos assim. Ele não é o cara que vai a todo momento fazer muitos gols, e a própria carreira dele entrega isso, né? O ano que ele tem mais gols, como eu falei, na 3ª divisão da França, que ele tem 12. E se os números do All Goals estiverem certos, normalmente estão, você vai contar a quantidade de gols dele, não vai chegar em 50, né? Então não é um grande fazedor de gols, ele é um cara mais criador, e o cara até dá pré-assistência, que faz o jogo andar, em teoria. Busca trabalhar, né, para dentro, justamente porque é canhoto. É um cara que finaliza bastante, né? Busca a finalização, mas não tem lá um grande aproveitamento nessas finalizações. Só que normalmente preza mesmo pela assistência. E por ser esse jogador de mais lado do campo, é um jogador rápido, tá? Ele não é lento, porque eu não acho que ele não é um velocista só. Acho que, por exemplo, se você comparar com o Cabageiro, eu acho que o Cabageiro é um jogador mais rápido. Como até citei no vídeo, né, que eu tinha falado antes, ele não é um ponta velocista e nem um ponta fazedor de gols, que talvez hoje a gente não tenha. Quem tem essa característica hoje? Só o Guilherme, e nem tá numa fase boa. O Cabageiro não é muito de fazer gols, o Barreal também não é esse ponta artilheiro. Inclusive, eu acho que com a chegada do Brahim,
Brahimi, né? No caso, acho que ele vai efetivamente ser colocado no lado esquerdo, o Barreal, né? Já que é onde ele prefere atuar. Vai ser esse jogador de corredor esquerdo que ele prefere. E aí do lado direito você tem esse jogador criador, é que o Brahimi é mais ponta mesmo. O Roleiser é mais um armador, também joga pelo lado direito, mas não caindo, né? Pela direita mesmo, abrindo o campo. E hoje talvez, não sei se eu buscaria um cara dessas características, talvez um cara... um ponta mais fazedor de gols, né? A gente tem velocistas, em teoria, o Cabageiro por um lado, pode jogar pelos dois, né? Mas vem jogando pela direita, o Guilherme do outro. E aí faltava talvez esse cara. Eu não sei, não sei se eu procuraria essa questão, essa posição, essa característica, né? Melhor dizendo. Mas ele é um ponta que gosta mais do jogo próximo, né? Gosta de trabalhar com tabelas próximas dos companheiros. É um bom driblador também. E como eu falei, sempre trabalha mais para o meio, buscando ou a finalização ou propriamente a tabela, ou os cruzamentos também. Ele é um cara que cruza bastante para a área. E até tem um aproveitamento razoável para quem faz bastante isso. A questão é quando você olha, falando em números ainda, né? Quando você olha ao longo da carreira dele, justamente esse ponto de ter poucos gols e poucas assistências chama um pouquinho a atenção. E aí é bom entender o contexto, né? Por exemplo, ano passado, na Liga Belga, ele foi um dos jogadores principais em dribles e passes para oportunidades, né? Passes que geraram alguma condição importante para o companheiro finalizar, ou que às vezes o companheiro até tinha a oportunidade, mas preferiu dar um drible, enfim. Tá? Ele foi um dos principais jogadores nessa questão. E claro, a gente compara, o nível belga é uma liga que não é um horror, mas é uma liga bem mais fraca, né? Só que aí é aquilo, né? Ele jogou num time horroroso também. O time dele, eu falei no vídeo do interesse, o time dele jogou o playoff do rebaixamento até, escapou. Lá na Bélgica eu vou até abrir aqui direitinho, são 16 times, tá? Os 6 primeiros vão pro playoff do título, os 4 últimos vão pro playoff do rebaixamento. E no playoff do rebaixamento, o time dele ficou em primeiro, se livrou, né? Os 2 últimos caem e o segundo ali, né? Acabou sendo o Cercle Bruges, não o Bruges, Clube Bruges, não confundir, esse sim, o time grande do país, né? Que acabou ficando em segundo até. Disputa um playoff do rebaixamento. Então o time dele, o Saint-Truiden, foi para essa repescagem e escapou, tá? Então vocês podem ver uma qualidade horrorosa dos companheiros, provavelmente um nível mais abaixo. Então ele criou muitas oportunidades e os jogadores não aproveitaram. Podemos enxergar dessa forma, talvez, levando para o lado positivo, né? Enfim. E aí eu passo para os números dele na Liga Belga. Teve uma média de 33 passes por jogo, tem 33,8, né? Quase 34, com 73% de acerto. 2,5 desses passes foram passes longos, com 54% de acerto. Desses passes para o terço final são 2,9, terço final do campo, né? Com 69% de acerto. E 4,6 desses foram para dentro da área, com 41% de acerto. Ele pegou na bola, né? Deu toques na bola dentro da área por 2,44 vezes por jogo em média. Chutes a gol 1,99, podemos arredondar para 2, né? Com 42% de acerto. Assistências para chute, essas que efetivamente terminaram em chute, foram 1,66 por jogo. O grande problema dele é a questão da recomposição defensiva. Você pode olhar não só nos vídeos de melhores momentos, mas vídeos mais completos assim, que muitas vezes ele perde a bola e larga o lance. Primeiro, eu acho que isso não vai poder fazer aqui com o time do Voivoda, eu acho que não vai encaixar esse tipo de situação. E os números mostram bem isso. Se vocês lembrarem, no vídeo de contratação do Alexis Duarte, se você não viu, volta aí que modéstia à parte está bem bom, aquele bem completo. Eu falei que ele tem uma média de recuperação e perda, né? Muito alta. Normalmente é parecido ali, mas ele tinha algo como tipo 12 recuperações por jogo e perdia a bola só 6 vezes só, né? O Brahimi é o contrário. Ele perde em média por jogo 11,7 vezes a bola e só recupera 2,9, ou seja, é um cara que realmente não é o mais esforçado defensivamente. Talvez ele precise muito trabalhar esse lado aqui, né? Ainda faltou falar de cruzamentos. Tentou em média 5 por jogo, com 34% de aproveitamento. É um aproveitamento bem bom para quem cruza 5 vezes por jogo. E dribles tentou 7,2 por jogo, com 53% de aproveitamento, dados do Y-Scout, tá bom? Então, ou seja, um driblador efetivamente busca o drible em muitas vezes, né? Bastante vezes por jogo. Mas, enfim, como eu acho que
que ele pode ser utilizado, acho que, imagino eu, né, que deva ser justamente mais esse cara pelo lado direito, mais um criador para chegar mais próximo do Neymar, do Roleiser, se jogarem juntos. Não sei se vai necessariamente também ser uma alternativa. E aí, municiando o centroavante. A questão é que eu repito de novo, a gente está com problemas não necessariamente de criar oportunidades. Às vezes o Santos cria muito e falta finalização. Falta até qualidade na finalização, mas às vezes falta finalizar mesmo. Ele é esse cara que finaliza, tem um número razoável de finalizações, né? Mais de fora da área até, inclusive. Mas não é como se a todo momento criassem para ele e ele fosse concluir em gol. Então, acho que o Santos, claro, também ainda com outras dinâmicas que o Vojvoda pode trabalhar, dinâmicas ofensivas especialmente, né? A gente pode ver, pode ser que veja um time que finalize mais, né? Mas imagino que ele se encaixe nisso, como mais esse cara para ser um criador e para municiar os centroavantes, sejam ele Lautaro ou Tiquinho, ou de repente, não sei se o Vojvoda em algum momento pensa em jogar sem, se bem que o Lautaro é o centroavante mais móvel, né? Mas sem, com ele, Brahimi e Neymar mais próximos na frente, não sei. Podemos ver, né? Podemos ver. Mas eu, de verdade, falando por mim, eu não sei se eu faria essa contratação. É uma questão que passa um pouquinho de desconfiança, por mais que ele tenha tido bons momentos na Liga Francesa, foram mais, como eu disse, mais como reserva. Na Liga Belga fez um campeonato interessante, mas de novo, um nível bem mais baixo. Não sei, o contrato é até o final de 2026, né, aparentemente. O Santos não comprou, né, porque ele já tinha rescindido com o Nice. Inclusive é por isso que só que ele pode assinar. Ele tinha rescindido antes da janela fechar. Então o Santos não pagou para comprar ele, pagou para tirar do Nice. Pagou lá as luvas, salários e tal, que eu imagino que não seja baixo também, né? Mas enfim, não sei se eu faria essa contratação. Mas aí a gente tem o outro lado, que é ao que eu vou me apegar aqui. Supostamente o scout passou quase um mês analisando o jogador. Vou confiar nos profissionais que lá estão. O Vojvoda aprovou, espero também que isso realmente seja verdade. E aí a gente pode ver como o encaixe dele no time vai ser. Até porque o Vojvoda trabalhou muito com jogadores desconhecidos, às vezes no Fortaleza, né, e deu certo. Tomara que seja o caso do Bilal Brahimi aqui no Santos, tá bom? Como eu disse, apesar do nome engraçado, dessa vez está na hora de falar sério. Eu acho o jogador que chegou aí e pode ser uma alternativa nesse campeonato que, vale lembrar, a gente tem um jogo domingo bem difícil contra o Atlético Mineiro fora de casa, depois o São Paulo fora de casa, não, é na Vila, né? São Paulo é na Vila. Mas de qualquer forma a gente precisa muito pontuar, a gente está ali grudado na zona do rebaixamento, precisa pontuar, sair dessa zona incômoda para quem sabe depois talvez buscar uma vaga de pré-libertadores. Acho que isso é muito longe hoje, o negócio é a gente olhar para baixo, que a gente está muito perto da zona do rebaixamento, pontuar e depois a gente vê. Fechou? O que você achou da contratação? Deixa o like aqui no vídeo, se inscreve no canal e até a próxima, pessoal. Valeu!